Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com saúde, felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, tá certo? E a pessoa que nós convidamos aqui, ela é líder de jovens, viaja muito aí com missões, tá certo? Daqui a pouquinho você vai conhecer quem é ela e também a sua trajetória com Jesus, seu testemunho, enfim, como que ela está vivendo atualmente com Jesus e as coisas que ela tem para contar da sua vida lá com os jovens da Igreja do Quadrangular, tá certo? Antes disso, nós temos um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica no Instagram. Recebo Taíla. Isso. Taíla. Gente, esses dias eu cometi uma gafe aqui, conversei com a pessoa e na hora a gente acaba mudando o nome. Mas é isso mesmo? Taíla. Taíla, muito bem. Mas as pessoas falam o quê? Taíla. Taíla. Olha Confunde só. Bastante. Confunde. Você não fica chateado? Não, já acostumei. Muito bem. E o Castro é do seu pai? É. Seu pai. Barreto da mãe. Isso. E aí você usa só Taíla Castro. Taíla Castro. Muito bem. Para quem não te conhece, se apresente, fala um pouquinho quem é essa jovem de quantos anos? Bom, pessoal, bom, Fernando, primeiramente agradeço pela sua oportunidade de estar aqui, né, com você. Meu nome é Taíla Castro, né, Taíla Carla Barreto de Castro, tenho 32 anos, sou filha do pastor Reginaldo Gomes de Castro, da pastora Josileide Barreto de Castro. Tenho 2 irmãos, a Thaís Caroline Barreto de Castro e o Tiago Henrique Barreto de Castro. Eita, maravilha. E eu sou ali pastoreio ali, auxilio meu pai, né? Ali na segunda igreja do Evangelho Quadrangular. E também há mais de 10 anos ali com Alcance, né? Que quando nós começamos era a geração de Samuel e agora é Alcance. Tem sido um tempo abençoado, fiz faculdade, eu costumo mais me apresentar como alguém que das faculdades de Cristo do que as faculdades materiais, porque normalmente eu não atuo mais nas minhas áreas, né? O que você se formou? Eu me formei em biomedicina e em farmácia. Você fez 2 faculdades. 2 faculdades, aham. Muito bem, metida ela, viu? 2 faculdades. E deixa eu te perguntar, como que começou aí essa sua caminhada com Jesus? Já é um berço evangélico? Teve algum momento específico que teve esse ápice aí de Jesus na sua vida? Meus pais, na verdade, quando eu tinha 5 anos, né, eles começaram a ir à igreja. Eles tinham um casamento muito conturbado, uma vida financeira muito conturbada. E minha mãe, primeiramente, teve uma experiência com Deus. Ela se converteu na igreja cristã. Aí, depois de um tempo, ela conheceu a Igreja Evangélica Quadrangular, onde ela começou a ir bem firme mesmo. E meu pai teve um encontro com Deus, onde eles começaram a frequentar a igreja. Eu tinha apenas 5 anos. Então foi praticamente de berço, né? Praticamente de berço. Uhum. Então aí teu pai e tua mãe teve algumas crises financeiras e também de relacionamento. Sua mãe foi a primeira a buscar Jesus e levaram você junto lá para a igreja Quadrangular. Isso. E em que lugar era isso? Era em Juara, Mato Grosso. Em Juara. Juara, aham. Muito bem. Você nasceu em Juara? Nasci em Juara, sou juarense. 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 Muito bem. E quanto tempo vocês ficaram em Juara? Nós ficamos em Juara. Meu pai, depois da conversão, ele ficou... nós moramos em Juara, mas ele pastoreava Novo Horizonte do Norte, que fica a 30 quilômetros de Juara. Então a gente pegava toda quarta e todo sábado e domingo e viajava 30 quilômetros para conduzir uma igreja lá. Porque ele era contador em Juara. Então, assim, logo ele se converteu, 2 anos depois ele já foi obreiro, fez a teologia, foi obreiro. Olha só. E já começou a pastorear já. Meu Deus, foi rápido. Foi rápido. Deus tinha um plano na vida dele. Tinha um plano muito grande. Tremendo na vida dele. Aí a gente ficou 15 anos lá em Novo Horizonte. 15 anos pastoreando uma igreja para depois vir para... Eu vim fazer faculdade em Sinop. Aí eles já estavam vendo um momento de, romper as fronteiras, né? Então eles decidiram vir para Sinop também. Primeiro veio você fazer faculdade, depois Isso, depois eles vieram. Mas deixa eu te perguntar, você teve lá, logicamente, a sua mãe levou vocês para a igreja, quando você tinha 5 anos.
Sim. E quando que foi realmente uma experiência com Jesus que você teve? Sua mãe foi para a igreja, depois foi seu pai, 2 anos ele já era pastor. Em que momento você decidiu realmente Jesus na sua vida? Eu sempre fui uma criança que eu sempre amei muito estar na igreja, não só estar na igreja, mas ter esse contato com Jesus. Eu lembro que eu tinha 7 anos, eu já queria me batizar. Então, quando eu tinha uns batismos na igreja, eu ficava chorando. Eu falava, pai, eu quero me batizar. Ele falava, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Mas eu digo que desde criança eu já tive esse encontro com Jesus mesmo. Não foi nem por influência dos pais, é porque realmente eu não me via em outro lugar. Olha só. E, logicamente, graças a sua mãe, sim, com certeza. Seu pai que estava ali envolvido com a Querendo obra. ou não, influencia, né? Com certeza. Se você tinha 5, depois 2 anos, você tinha 7 7 anos, quando estava indo nesse movimento de igreja. E como que era essa igreja lá? Vocês andavam, então, 30 quilômetros para começar o trabalho do zero lá? Não, tinham uns obreiros, mas eles não paravam lá na obra. Entendi. Então, eles ficavam 8 meses, ou alguns ficavam uns 4 meses, por causa dessa distância também. E é uma igreja também que eu lembro, quando era criança, era toda de madeira. Então, meu pai colocava o gol e o som atrás, e ele ligava o som lá e minha mãe segurava o microfone assim, para ele poder falar, porque falhava. Então, era bastante dificuldade, né, para poder manter a obra, né? E foram 15 anos lá, construímos um templo lá e ficamos firmes lá durante 15 anos. 15 anos fazendo trabalho lá. Trabalho lá. E você ajudava no que nessa época lá? Então, eu sempre fui muito tímida. Então, eu creio que Deus gosta de usar os improváveis mesmo, né? Gosta, com certeza gosta. Então, assim, eu comecei no retroprojetor, não era nem data show, não tinha data show naquela época. Então, você tinha que escrever, né? A letra e colocar lá. Até para isso eu ficava um pouco nervosa ainda. Mas foi surgindo um desejo de liderança desde cedo. Eu creio também que, acho que a necessidade, ela te coloca em alguns lugares, né? Claro. Então eu agradeço a Deus pelas necessidades também. Porque foi uma necessidade de ter um líder de adolescentes jovens na igreja. A gente começou na verdade eu comecei com as crianças, né, com a minha irmã. Mas daí não tinha adolescentes e jovens, líder para adolescentes e jovens. Aí foi onde meu pai falou, por que você não começa a liderar? Eu só tinha 15 anos. Mas aí falei, vamos. Liderava jovens às vezes com 25, com 15 anos de idade. Mas comecei já tinha uma maturidade. Sim, assim, com 15 anos. Dentro dos 15 anos, mas existia uma maturidade. Desde os 15 anos. Então, a minha história de renúncia mesmo como líder começa desde os 15 anos de idade, com jovens e adolescentes, até hoje. E nessa época lá de Novo Horizonte, né? Qual que foi, assim, uma história, uma situação acontecida nessa época que te marcou, ou que você ainda lembra dessa época, dessa cidade lá? Foi esse começo? Foi essa questão de estar indo para a liderança de um jovem, de adolescente? O que você contaria dessa época que mais te marcou lá? Eu acho que a experiência lá, ela traz até o meu coração, assim, me lembra muito, esses dias eu estive no sertão, me lembra muito esse apego que as pessoas têm ao evangelho, simples, assim. Porque lá era uma cidade muito, muito pequena, né? 2.000 habitantes e um povo muito simples. Então, assim, o que eu me lembro era sair de lá com muita alface, rúcula, frango. Uma galinha. Isso, e um porco. E tá no meio do... E as comemorações da igreja eram no meio do... Lá nos sítios, lá nos... Bem simples mesmo. Então, isso que mais me marcou. Esse evangelho, assim, que eu tive contato com esse evangelho simples, onde teve muitas experiências espirituais também, né? Que a gente encontrou um povo muito, muito difícil também para entender o evangelho. Então, foi um tempo de maturidade para alcançar níveis maiores em Deus mesmo. E lá a quantidade de população, 2.000 pessoas na cidade. Isso. E a igreja tinha quantas pessoas lá? 2.000 na cidade, mas tinham sitiantes, né, junto. Entendi. Então, na cidade mesmo era poucas. Entendi. A igreja, quando nós pegamos, eu creio que tinham, acho que nem umas 10 pessoas, mais ou menos. Nem isso. Umas 3 famílias ali, praticamente. E quando a gente saiu de lá, tinham 100 membros, mais uns 20 visitantes que iam todo culto. 120, 150 pessoas. 150 pessoas. Participando lá. Isso. Olha só. E de lá, de Novo Horizonte, o seu pai veio para Sinop. Para Sinop. Sinop. Para pastorear já a igreja aqui? Isso, a gente abriu do zero. Aqui foi do zero. Do zero. Foi ali uma rua atrás da Jacarandás ali, eu não me lembro muito o nome da rua, mais ou menos, mas foi ali no lugar industrial. A gente abriu em 2000 perto do estádio também ali? Isso, perto do estádio também.
É só muda, acho que uma avenida, passa a avenida, já era numa rua atrás. Entendi. E aí veio para abrir Para abrir a igreja aqui, do zero. Do zero. E aí existia o quê? Uma necessidade, porque lá vocês já eram da quadrangular. Da quadrangular. Da mesma. Isso, da mesma. Qual que é bom, vou te perguntar porque realmente eu não sei. Sim. Porque aqui nós temos aqui umas 3 quadrangulares. Tem 4. 4. 4. Elas não são ligadas. Elas são ligadas assim da forma. Uma convenção nacional. Isso, estadual, eu digo, e regional. E regional. Por exemplo, nós temos 4 aqui. Todas elas são da mesma quadrangular. A quadrangular ela só existe um nome. Por exemplo, em Curitiba nós temos lá mais de 200 igrejas. Então elas vão mudar só o número. Primeira quadrangular, isso, segunda, terceira, quarta. E aqui também quase isso. É isso também. Primeira, segunda, terceira, quarta. O que a gente usa é um slogan, né? Entendi. Quando abriu a próxima, ela Era ganha quinta. o nome da próxima. Isso, é quinta. Então, igreja. aqui em Sinop, então, a primeira quadrangular provavelmente foi a igreja... Era a primeira, mesmo. A que fundou mesmo aqui na cidade, né? Que era lá da época, eu vou falar aqui o nome, porque provavelmente é o nome que todo mundo vai lembrar, do pastor Hélio. Isso, do pastor Hélio, isso mesmo. Pastor Hélio, né? Isso. O pessoal isso até lembra, hoje fala pastor Hélio. Isso. Ali na Monjoleiros. Na Monjoleiros. Isso. Ali foi a primeira A quadrangular. primeira, E ficou muitos anos. Muitos anos. Aí depois disso, teu pai... Aí nós viemos pra cá. Veio pra cá. Que foi a segunda igreja evangélica quadrangular. Aí vocês abriram a igreja lá. Sim. Do zero. Do zero. E foram trabalhando ali. Se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012. Vocês vieram pra cá. Pra cá. E aí de lá pra cá, como que tem sido ali o crescimento da igreja ali, que vocês estão ali, Sim. teu pai pastoreando, sua mãe, você ajudando, liderando? Qual foi os grandes desafios do início, né? Dentro do início lá, quais foram os grandes desafios? Sinop é uma cidade logicamente grande, muito maior que Novo Horizonte e Juara, obviamente. Quais foram esses grandes desafios que vocês superaram? Porque hoje a igreja aí é relevante na cidade. Nós superamos muitos desafios. Para começar com a minha família e 2 pessoas que tinham com a gente que eram 2 amigos, né? Que é a Valéria e a Josi. Então, assim, eram as únicas pessoas que tinham na nossa igreja, né? Dizer assim, que conhecia a gente de Juara. Começaram numa casa, numa área? O primeiro culto foi na nossa casa. Entendi. Mas a gente já começou mesmo inaugurando no templo mesmo, na igreja. Entendi. Mesmo não tendo tantas pessoas? Não, mesmo não tendo. Já abriram ali o já prédio? Já abrimos já no prédio mesmo. Para receber as pessoas? Para receber as pessoas. E meu pai ia de casa em casa ali, convidando. Quando ele chegou, alguns pastores falaram, eu sinto te dizer, mas aquele lugar ali não vai dar muita gente não, porque é um lugar industrial. Aí ele falou uma palavra, ele falou, se Deus deu a promessa, ele vai dar a resposta. Olha só. Então a gente trabalhou ali e eu lembro que a gente abriu a igreja em época de chuva ainda. Então foi um trabalho bem árduo mesmo. Eu imagino. Então eu entregava os panfletos nas casas e saía convidando. E o primeiro culto a gente teve, acho que foi 90 pessoas. Porque, na verdade, foi um pouco do pessoal da primeira para nos prestigiar. Ah, entendi. Mas no segundo culto, a gente ficou, Jesus manda pessoas. Mas já foram 60 pessoas já. Então, dali começou a crescer bastante. Olha só. Então, já estão quanto tempo com a igreja ali? Nós estamos desde 2011? 2011. Nós estamos com 13 anos já. 13 anos já. 13 anos. Olha só, é bastante tempo já. Aí uns 2 anos mesmo que a igreja começou a aumentar muito de quantidade de pessoas, a gente teve que mudar de templo. Então a gente construiu em 4 meses aquele templo da Jacarandás. Que é o que acontece hoje, as reuniões ali. Ali. Entendi. Então, para quantas pessoas que é ali hoje? Ali hoje cabe umas 400 pessoas, mais ou menos. 400 pessoas. E está lotado. Graças a Deus. Que maravilha. E deixa eu te perguntar, como que é a forma que vocês trabalham ali? Lógico, tem igrejas que trabalham com células, com pequenos grupos, GRs, enfim, para poder gerenciar esse grupo e também gerenciar a questão de discipulado, enfim. Como que a igreja que você está ajudando a liderar trabalha? Qual que é o mecanismo que vocês trabalham ali na Quadrangular? Hoje a gente trabalha com SGs, Small Groups, né, que é os pequenos grupos. Não chega a ser uma célula, porque a gente não tem aquela necessidade de multiplicar e dividir, né? Entendi. É uns pontos nos locais das cidades mesmo. Entendi. Então, aí a pessoa lá tem um líder. Tem o líder. E tem os grupos Isso. lá. É misto, é feminino, é masculino, de jovens? Tem dos jovens, né? De jovens, tem mais de 4 na cidade. E aí tem os das homens e mulheres também, que é misto, né? Misturado mesmo. E dessa época toda de 11 anos em Sinop, que foi logicamente o crescimento, a igreja está como está, de que de experiência você tem para compartilhar sobre esses anos todos ali junto com a igreja, com o teu pai, enfim? O que você tem para compartilhar de experiência que você já viveu ali junto ali?
Olha, Fernando, foram anos bem árduos, né? Porque realmente aqui a gente encontra um outro tipo de povo, né? Então você muda você muda de lugar, você muda as situações econômicas, mentais das pessoas. Então foi bem assim, bem árduo mesmo, bem difícil o começo. Eu digo que quem permanece, né, muitos anos assim é porque realmente confia no chamado de Deus, né? Mas nós tivemos muitas experiências com Deus, muitas coisas que Deus nos supriu. E eu falo que sempre o ministério, o chamado, o propósito tem que ser maior que a dor. Porque se não for maior, a gente a gente vai desistir. Então, para nós, Sinop foi uma experiência de conquistar o território realmente, espiritualmente, digo, e com tantas, como eu disse, com tantas oportunidades que tem aqui de igrejas diferentes, igrejas relevantes que tem em Sinop mesmo, entendeu? Então, desde que a época que a gente chegou, sempre existiu igrejas relevantes. Então, assim, foi um trabalho difícil, mas Deus sustentou, tem sustentado, e foram muitas experiências com Deus mesmo, né? A gente começou com o primeiro aniversário da igreja, nós tivemos umas 200 pessoas e aí foi onde nós decidimos, nós temos que mudar de lugar urgente, né? Então a gente mudou ali para Jacarandás, em 4 meses teve que construir aquele prédio. Em 4 meses? 4 meses, foi muito corrido. E nós foi assim uma experiência única mesmo. Irmãos ajudando. Ajudando os irmãos. Isso, contribuindo, mão na massa. E foi assim que foi construindo. Aí o primeiro aniversário, nós tivemos um argentino que veio pregar. E no segundo aniversário, já que foi lá na Jacarandás, a gente trouxe o Antônio Cirilo e a banda. Olha só. O pastor Antônio Cirilo. Então foi marcante pra gente. Ministrando foi muito bom. Pra vocês ali. Foi. E desde que abriu a igreja aqui em Sinop, você já está liderando os jovens desde essa época? Desde essa época. Eu já vim de Novo Horizonte. Eu só pausei por uns 2 anos, mais ou menos, que eu fiquei aqui sem os meus pais, né? Que daí eu ficou focado mais na faculdade? Na faculdade. Frequentava ali na primeira igreja. Na primeira igreja. Uhum. E como você assumiu, lógico, veio pra cá, Isso. já assumi no começo. Comeu no começo, já assumindo ali já, poucas pessoas e foi automaticamente... a gente começou com umas 5 pessoas, eu acho que tinha, quando começou era a geração de Samuel, época. Tinha outro nome tinha outro nome, É por causa da música do Fernandinho. Sim, pois é. Aquela época os nomes eram bem diferentes, né? Tinha, né? Tinha uns nomes diferentes. Os nomes diferentes. Os nomes mais bíblicos. Mais bíblicos, Agora ficou um pouco mais diferente. Mais diferente. E aí, deixa eu perguntar pra você. Você está liderando os jovens ali agora, obviamente. Quantos jovens mais estão frequentando ali a tua reunião ali? É sábado à noite? Sábado à noite. Nós temos ali uns 90 a 100 jovens, mais ou menos. 100 jovens. E qual que é a grande dificuldade ou desafio de liderar os jovens na atualidade de hoje? Hoje nós vivemos num tempo de uma igreja mais, como posso dizer, representativa, né? Então, assim, a dificuldade... O que eu tentei nesses últimos anos é discipular uma liderança para não viver de movimentos. Mas nós estamos tentando, eu quero trazer no coração da liderança a missão mesmo de Cristo, que é o evangelismo, evangelizar. Então a gente decidiu por um tempo não promover tantas coisas para movimentar os jovens, mas para os que estão, assim, movimentar o coração deles para a missão. Então todo ano a gente faz... trabalhos missionários mesmo com os jovens. Sim. Para ter um alicerce mesmo bíblico neles, sabe? Sim. Trabalhar mais com escola, com discipulado, com missão, entendeu? Então, assim, é um trabalho difícil porque você demora mais para o crescimento. Mas quando também amadurece, o crescimento é bem mais rápido, entendeu? Sim. Aí vocês estão trabalhando lá com os jovens, então vocês têm alguns eventos? Sim, tem. Poucos eventos? Poucos eventos, Mas você trabalha um pouco mais do discipulado ali, com a questão da liderança. Tentando trazer ali um alicerce. Isso. Aí o dinheiro que a gente pegaria assim, Fernando, para gastar com eventos, a gente fala assim, pessoal, reserva o seu dinheiro para você ofertar quando for fazer uma ação missionária. Porque a maioria dos nossos jovens ali mesmo são jovens que moram sozinhos, têm muitas dificuldades de se manter sozinhos. Porque vieram de outras cidades para estudar. Entendi. Então permaneceram aqui, entendeu? Então, você tem um público lá que, na sua grande maioria, faz faculdade em Sinop. Faz faculdade em Sinop, a maioria. Então, a grande maioria, essa é a realidade, entendeu? E dentro da faculdade já tem, lógico, o FAIRE, existem alguns outros movimentos que acabam auxiliando lá a igreja também. Sim, com certeza. E aí você me falou, então, que você tem, juntamente com esses jovens, alguns trabalhos missionários. Sim. Esses trabalhos missionários que você faz, que a gente vai conversar sobre eles também, que já faz um tempo que talvez você faz,
Você leva algumas pessoas da igreja para participar ou é só você quando acontece esse Agora, em 2021, é que depois eu vou contar mais como foi essa chamada missionária, né? Mas em 2021 eu comecei a fazer missões, né? Em outro estado, foi onde eu recebi essa chamada, lá pro sertão do Nordeste. Aí foi onde eu comecei em outros lugares. Mas aí a gente resolveu fazer o quê? Na cidade de Sinop, trazer esse trabalho missionário para alguns bairros. Como a gente fazia lá, talvez no sertão ou outro lugar, tentar, não é a mesma coisa, né? Mas tentar trazer essa chamada missionária para os jovens da igreja. Não só jovens, para a igreja, realmente. Então a gente trabalha muitas missões na igreja hoje. Então, mas já foram pessoas para outros lugares comigo já, para o sertão, para outros lugares, para ter essa experiência já. Então em Sinop você chama os jovens da sua igreja, que são lá 90, 100 jovens, e vocês fazem algum trabalho então dentro da própria cidade de Sinop, com evangelismo, Sim. com essa missão. Como que vocês têm trabalhado aqui em Sinop com esses projetos? Em Sinop a gente pega sempre as datas mais comemorativas, né? É Páscoa, é Dia das Crianças, Natal. E nós pegamos também durante o mês essa ação, quando as pessoas precisam de oração. Porque missão não é só uma ação social, né? Ela é o levar Jesus e saber que Jesus também ele supria tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, a nossa visão de missão é levar isso para as pessoas. Então, quando ela precisa durante o mês ali de uma cesta básica e de oração, a gente vai até lá com os jovens, com alguém leva essa ajuda física e também essa ajuda espiritual, entendeu? Espiritual também. E como tem sido lá junto com os jovens essas abordagens e a resposta da comunidade perante o que vocês fazem ali, levando às vezes alimento, uma palavra, essa parte do evangelismo lá? As pessoas em Sinop têm recebido bem isso? Muito bem. E nós eu falei com os jovens, a gente procura não colocar o nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então a gente usa quando vai no lugar, só se alguém perguntar. Então a gente não é para um propósito, ir para a minha igreja, é para somar para o reino de Cristo. Talvez a pessoa tenha uma igreja mais próxima ali no bairro dela, né? Então a gente vai com o nome alcance mesmo, né? Só nome alcance. Alcançar as pessoas mesmo, realmente. Ficou bem convidativo. Ficou. Alcançar as pessoas. Se a pessoa perguntar, né? Querer saber mais. Porque Sinop é muito grande. Às vezes os bairros que a gente atende é bem longe, né? Da igreja, mais carente. E aí para esse deslocamento. Para deslocar. Fica mais difícil. Nosso intuito não é só chamar para a igreja, realmente. Vocês estão plantando. Plantando. E aí às vezes um planta, talvez o outro colhe, rega, né? Outro vai colher, vai exatamente. Colher, Mas isso é importante fazer esse trabalho, né? De ir nas ruas, nas casas. Eu digo essa questão de como as pessoas recebem, porque talvez hoje, talvez possa estar enganado, hoje está um pouco mais fácil o evangelho para falar com as pessoas. Sim. Não que virou moda ser crente, sim, né? Sim. Essa não é a minha colocação aqui. Mas as igrejas estão muito mais convidativas do que antigamente. Eu, por exemplo, fiquei, como a gente falou antes aqui nos bastidores, eu fiquei 10 anos na Assembleia de Deus. O crente da Assembleia de Deus, ele é bem característico. A fala, a roupa e o estilo. E o prédio, ele não tem muito, não é muito convidativo. Isso. Né? Hoje as igrejas, elas são um pouco mais convidativas para os jovens. Sim. Se sintam muito mais acolhidos e muito mais ali dentro daquela igreja, num ambiente mais convidativo de fato, né? Você acha que o jeito da igreja hoje acaba facilitando mais as pessoas para irem para a igreja, para Jesus? Eu creio que sim. Ou você acha que isso também talvez pode atrapalhar com que as pessoas viram só moda estar na igreja e não são de fato homens e mulheres ali firmados ali com Jesus? Qual que é essa tua visão? A igreja hoje atrai mais jovens, mais pessoas? Ok, talvez atraia. Mas, de fato, as pessoas estão recebendo Jesus de fato, estão entregando sua vida de todo o coração? Ou elas estão só por, talvez, uma onda, uma moda, na tua opinião? Eu creio que uma coisa puxa a outra. Ao mesmo tempo que hoje nós temos maior facilidade de abranger tanto a juventude como o homem e a mulher, nós temos também, ao mesmo tempo, se uma igreja não oferece um ambiente convidativo, então, assim, tem outros lugares que oferecem. Sim. Então, ao mesmo tempo que tem essa facilidade, eu vejo que também tem uma falta de profundidade em Jesus, entendeu? Então, assim, o que eu vejo nos dias de hoje é a falta de profundidade realmente em Jesus. Porque é isso que eu disse para você antes, né, na conversa antes,
que nós tentamos colocar isso na cabeça do jovem. Não é sobre um movimento. O evangelho é sobre renúncia, é sobre entrega. Que o movimento, ele vai passar. Mas se você tiver um coração em Cristo, nada vai te tirar dali. Da visão em Cristo, do evangelho, né? O evangelho é entrega, é renúncia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, assim, ao mesmo tempo dessa facilidade que nós temos também a dificuldade de ter pessoas enraizadas em Cristo, realmente. E aí vem o trabalho que você está fazendo lá com os jovens, Sim. de discipulado, trazer mais para perto, não deixar somente em reuniões. E em cultos, né? Que logicamente que é muito bom. Os cultos têm que acontecer. Tem que acontecer. Mas fora o culto, você tem essa reunião um pouco mais perto. O movimento é bom, mas eu digo assim, o movimento é bom, mas ele não pode ser o centro de uma igreja. Porque se ele for o centro de um local, ele acaba... Quando não tem movimento, as pessoas acabam esfriando, entendeu? Verdade. Então, assim, o desejo de buscar a Deus tem que ser acima de qualquer coisa. Porque senão, se a sua igreja faz lá um movimento, ou começa a fazer alguns movimentos, as pessoas têm a tendência a olhar para lá. Se a outra igreja começa a fazer, a tendência é olhar para outra. E aí, se você tem, logicamente, membros, né, firmados em Cristo, porque a grande questão que existia antigamente, não sei se hoje existe, é a questão que geralmente os pastores tinham muito medo de que a outra igreja colocaria ou estaria com algum movimento muito relevante, digamos assim, e as pessoas olhariam para aquele movimento lá e talvez as ovelhas, né, as pessoas iriam para aquele local. Mas talvez fazendo esse trabalho que você está fazendo lá na igreja, com os jovens, enfim, lá é jovens e adolescentes juntos? Não, é separado. É separado. É alcance teens e alcance jovem, a gente colocou só alcance. Entendi, então são os dois lá. Então esse trabalho que você está fazendo de discipulado, trazer mais para perto, com certeza você vai estar dando alimento para essas pessoas. Sim. Por mais que tenha outras igrejas que fazem algumas programações e tem eventos, mas aqueles irmãos que são lá da sua igreja, que fazem parte lá do seu ministério, enfim, estão bem cuidados, bem alimentados. E geralmente eu falo sempre isso, né? Quanto mais pessoas, mais responsabilidade. Mais responsabilidade, é isso aí. Mas é muito bom. E eu falo isso, eu creio que ainda existem muitos pastores com medo, esse medo, né? Que eu acho que não é necessário, porque quem for realmente ficar e estiver firmado, ele vai estar firmado ali, realmente está sendo bem alimentado, né? Então, eu creio que para nós hoje não tem esse problema, né? Mas realmente ainda existe esse pensamento, muitas pessoas, né? Como que vocês... Vou fazer uma pergunta que já lógico, a pergunta já é antiga, mas como que a igreja de vocês passou na época lá do Covid lá? Teve algumas suas dificuldades também lá? Como que foi essa questão? Os cultos online, teve alguma uma questão lá de dificuldade lá com a questão dos membros? Como que vocês passaram por lá na época do Covid lá? Foi um tempo bem difícil. Graças a Deus nós não perdemos ninguém da igreja, né? Mas foi um tempo difícil porque a nossa igreja não tinha ainda uma estrutura de mídia, né? Para poder... Então pegou de surpresa muitas igrejas, né? Para poder o povo se alimentar pela internet, né? Então, para nós foi bem difícil financeiramente, né? Onde nós temos um público ali mais da igreja de microempresários, né? Então, para a gente foi bem difícil essa época. Acaba paralisando tudo, Isso, né? E nosso maior desafio foi em relação às lives mesmo. Não tinha? Teve que se virar. Então, nós gravávamos antes para depois soltar, entendeu? Não era ao vivo. Não era ao vivo. Não. Para que as pessoas pudessem assistir lá os cultos e as palavras. E as palavras. Como você tem visto hoje, logicamente, isso é um benefício, né? A internet, o Instagram, enfim. Muitas pessoas vão lá para a igreja através do Instagram, através dessa comunicação que vocês fazem lá? Sim, é muito bom. Eu creio que isso é um diferencial. Diferencial não, isso já se tornou algo que, assim, é uma das coisas prioritárias da igreja. Né? Ter essa abrangência no Instagram, né? Principalmente no Instagram, para que as pessoas possam acompanhar as páginas e ver o trabalho, né? E vocês recebem lá... Eu pergunto assim porque eu converso com algumas pessoas e sei também de outras igrejas, enfim, até na igreja que eu faço parte, que o Instagram ele é uma ferramenta de evangelismo muito grande. Muito. As pessoas buscam por igreja, chegando na cidade de Sinop, por exemplo, onde nós estamos gravando aqui o programa, e as pessoas acabam se identificando, talvez, com um vídeo, com uma foto, com o ambiente da igreja. Vocês têm
relato lá que através do Instagram pessoas foram para a igreja, estão lá com vocês agora lá, através dessa mídia, não? Sim, tivemos muitos relatos, né? Às vezes a pessoa olhava o Instagram, ela falava, procurava de um direct ali, pedia o telefone de algum líder, ela falava assim, através da foto eu senti uma presença de Deus, né? Olha só. Através de um vídeo. Então aí a importância de também não só ter uma mídia, mas transparecer o que é o culto, né? Através da mídia, que eu creio que isso é possível. Através das fotos, dos vídeos. As pessoas conseguem identificar e sentir realmente. Identificar com a visão da igreja, às vezes do estilo, né? Cada igreja tem um estilo de culto, né? Uma liturgia, né? Verdade. Então é muito importante. É isso aí. Eu também creio que é muito importante. A igreja que não está no Instagram. Ela acaba ficando atrasada, né? Ela fica atrasada realmente, que não faz uma transmissão ao vivo, do culto. Isso. Né? Indiferente da quantidade, né? Se é um culto, se é 2, se é 3, enfim, eu sei que as dificuldades são muitas. Equipamentos não são baratos, né? Mas é uma forma da igreja se preocupar também com aquelas pessoas que não podem estar naquela reunião ou até aquelas que querem assistir a reunião posteriormente, né? E deixa eu te perguntar, como que começou o teu desejo pelas missões aí que você já faz há algum tempo? Foi lá por causa de Novo Horizonte, que a cidade era pequenininha, no meio do mato, e davam lá alface e galinha para você lá, e naquele ambiente você pensou, uau, eu quero ir para mais lugares como este, ou não tem nada a ver? Quando começou esse desejo mesmo, eu era adolescente mesmo. Aí só que eu sempre gostei muito de estudar. Aí meu pai falava, vai estudar primeiro. Aí eu fiz primeiro biomedicina, depois ao mesmo tempo fiz farmácia. Aí eu tava terminando a pós-graduação, tava para entrar no mestrado. Quando eu pensei assim, acho que Deus me chamou para só pastoreio mesmo, né? Aí aquilo não tava me incomodando já. Tava trabalhando, tava para entrar no mestrado, mas eu tava com uma crise emocional muito grande. E eu fiquei mais ou menos uns 15 dias trancado no quarto e muito mal. Procurei um psiquiatra, psicólogo e precisava de ajuda, porque eu estava num embate muito grande, né? Porque quando você trabalha e você estuda e ainda eu liderava, para mim eu precisava escolher uma coisa. Então foi algo muito difícil. E aquilo estava me incomodando. E chegou meu pai um tempo atrás, falei, pai, no final dos 15 dias, que eu fiquei em casa mesmo mal. Eu falei, pai, eu preciso decidir. Ou eu fico de vez trabalhando numa farmácia, que eu chegava à noite, aí direto para o alcance, ou eu fico na igreja. E pai, pode me assalariar? Aí ele disse, filha, agora eu não vou conseguir te assalariar. Na época eu ganhava 6 mil, 5 mil em farmácia. Ele falou assim, eu posso te dar R$1.000. Aí naquela hora Deus falou no meu coração, vai que eu tô contigo. Aí eu falei, tá bom, então tá fechado. E eu aceitei. E depois disso, eu aliviei meu coração. Mas aí eu falei, agora é só pastorear, né? É isso que Deus Ele quer da minha vida. E tivemos um culto na igreja. Eu falei, aquele culto eu tava naquela fase ainda, que tava saindo do quarto. E eu já tinha pedido as contas do meu trabalho para estar servindo só na igreja. E aquele culto eu falei, vou ficar escondidinha aqui. Eu não quero falar com ninguém. E foi um missionário lá no culto, o missionário Wallace. E ele falou, eu quero liberar uma palavra sobre você. E falou, vem aqui. Ele me chamou lá em cima, ele disse, olha, a partir de 1º de outubro sua vida vai mudar. E era o dia 30 de setembro, né? É o último dia do mês, né? 30 de setembro. Ele falou, dia 30 de setembro era o último dia que eu ia trabalhar. Então 1º de outubro realmente era o dia que eu ia começar a viver só da obra de Deus. E ele falou assim, eu quero te fazer um convite. A gente vai de ônibus pro sertão, 40 pessoas. E eu gostaria de te convidar. Daí eu falei pra ele, eu acho que não, porque isso não é muito... Não é muito a minha praia. Não é muito a minha praia. Não... Andar de ônibus eu passava muito mal. Eu falava, não, acho que vou deixar quieto. Ele, não, mas pensa bem. Aí eu fui dormir. Aí à noite tive um sonho. E nesse sonho foi um dos sonhos mais, assim, de revelação de Deus pra minha vida mesmo. Nesse sonho era como se eu estivesse fora da farmácia e a cidade de Sinop estava sofrendo um ataque terrorista. E eu estava fora da farmácia. E todo mundo que estava em farmácia tinha morrido. Eu chegava na farmácia que eu trabalhava, eu vi meus companheiros que trabalhavam comigo, eles tinham morrido. E eu falava, eu só me livrei porque eu não trabalho mais.
Só que eu ficava muito nervosa com isso, eu ficava muito perturbada na minha mente. Eu falava, meu Deus, eu saía correndo. E eu tinha alguns jovens no carro comigo. Quando eu descia num lugar, eu estava num lugar escuro, eu achei que alguém ia me atacar. E eu peguei uma arma que tinha comigo e eu atirei. E quando eu atirei, era uma criança morena, bem morena, de pele escura, e ela morria. E eu falava, Deus, o que eu vou fazer agora? Aí Deus falava, coloca a mão sobre ela e pede que ela vai ressuscitar. Eu colocava a mão e ela ressuscitava. É quando aquela criança ressuscitava, ela me abraçava. E vinha um monte de jornalista. E falava assim, o que você aprendeu com isso? Aí eu só lembro da frase que eu acordei daí. Que eu não posso matar a missão que há dentro de mim. Aí na hora que eu acordei, eu já mandei mensagem de madrugada pro missionário. Eu falei, pode contar comigo que eu vou. Olha só. E eu fui na primeira missão. Depois daquele dia comecei a ir, sempre. E até hoje estamos aí. Como que foi essa primeira missão? Onde foi? Como que foi? Quantos dias você participou lá? Foi em Salitre do Ceará. Foram Passei por lá. 10 dias. Passou? Passei por lá. Fiquei 30 dias em missões, na época da Assembleia de Deus ainda. Em Salitre do Ceará? Passei lá. Na verdade, a gente fazia um trabalho missionário. Eu fui com o falecido pastor Sobrinho. Sim. O pastor Tiago, hoje, que é presidente da Assembleia de Deus, e o Erivaldo. Nós fomos de S10 lá. E fomos visitar o campo missionário da Assembleia de Deus. E eu passei por essa cidade lá. Olha Ficamos só. um dia ou outro lá nessa cidade. Então a gente ficou 10 dias mais ou menos lá. E retornamos. Aí a viagem era uma conferência num ônibus. Então a gente ia dentro do ônibus já sendo ministrados pela palavra lá por alguns pastores. Ônibus, 3 dias, já dentro do ônibus. Ministrando dentro do ônibus. O que era missão. Então para mim foi algo muito, assim, mudou assim minha vida realmente. Cantando e pregando Sim, dentro pregando do ônibus. dentro do ônibus. Era dia e noite. E só parava algumas horas para dormir à noite, assim, e depois continuava de novo. E aí, lá na cidade, vocês fizeram que Fizeram tipo de trabalho? o trabalho. A gente foi nas comunidades. E nas comunidades a gente foi, entregou as cestas e tivemos trabalhos evangelísticos na cidade. Lá nos locais onde abre poço. Que lá tem falta de água. Sim. Então foi onde eu tive contato realmente com a primeira missão, assim, que eu digo, né? Missão, assim, fora do que a gente está acostumado, das 4 paredes, né? Ver a realidade de outro povo, outra cultura, né? Então, aí logo eu já me interessei mesmo e já fui para a segunda, que foi em dezembro. Que foi poucas pessoas, nós fomos de carro. Na verdade foi de avião até Fortaleza, aí de Fortaleza pegamos um carro e fomos seguindo viagem, parando nas comunidades também, fazendo o mesmo trabalho. E a segunda também na mesma região? Na mesma região, na mesma região. E como que vocês trabalhavam lá? Que formato que vocês agiam para visitar as pessoas? A gente sondava, né? Como o missionário, ele praticamente nessas primeiras viagens, ele já tinha muitos anos que ele trabalhava com viagens. Assim, missionários, mas ele ia sozinho praticamente. Aí Deus deu essa orientação de trazer essas... Sozinho eu digo, assim, poucas pessoas, né? Sim. De trazer mais pessoas para esse... O grupo era menor? Era menor. O grupo até que todos ouçam o nome. Então é um grupo que não tem uma igreja específica, são várias igrejas. Batista, já foram Presbiteriano Renovado, eu conheço pessoas, Assembleia de Deus, muitas pessoas. Então, foi algo assim que eu gostei muito. A gente sondava o lugar e visitava as casas, e fazia um grande culto no final, né? E acabava vendo a necessidade daquele povo, ficava por alguns dias ali. Então você foi a primeira vez, depois de 30, 40 dias você foi a segunda vez. Foi a segunda vez. Na mesma região. Isso. Na mesma região. E o que te marcou na primeira viagem, o que te marcou nessa segunda viagem lá, nesse contato com as pessoas, a questão do afeto, dessa troca de experiência que você teve lá? O que mais te marcou nessas viagens? Assim? Porque geralmente quando tem criança com uma dificuldade às vezes de alimentação, o ambiente é diferente, falta de roupa, falta de comida... sertão tem essas dificuldades. Muitas dificuldades. O que mais te tocou nessa época aí? Fernando, na verdade, a gente sempre acha que vai para deixar algo e a gente vem com muita coisa. Então, assim, eu falo que a missão ela trouxe uma cura emocional para mim. Nós, quando lideramos há muito tempo, nós acabamos nos machucando bastante. Então, e eu comecei a contemplar tudo, sabe, na missão. Parar num lugar. A missão não é algo assim que você está numa correria. Eu sempre falo pro pessoal, na missão nós não temos um cronograma. Deus ele vai agindo e você vai pegando as direções de Deus. Se Deus falar assim, você vai parar aqui nessa estrada. Você vai parar nessa casa, você para naquela casa.
Então não tem como uma liturgia, como tem às vezes um culto, como tem às vezes uma igreja local, né? Como tem às vezes até um trabalho que você vai fazer em outro lugar com a igreja. Mais uma sensibilidade do espírito, então. Isso. Então, assim, o que me tocou muito foi isso, foi o simples, assim, me moveu muito. Me trouxe uma cura emocional, assim. Então, com o tempo, o meu maior gigante para mim vencer realmente foi minhas emoções. Então, eu sou um milagre de Deus. Né? Alguém que passou depressão, crise de ansiedade. Então, eu sou um milagre de Deus. Eu falo que eu não sou uma pessoa provável de liderar alguém. Até hoje não me sinto capaz disso. Mas é a mão de Deus, realmente. Que a primeira missão Deus falou, é isso que eu quero da sua vida. Entendeu? Então, para mim foi algo assim que mudou meu coração. Eu amo liderar pessoas, estar com pessoas. Nunca me senti capaz por ser muito tímida, mas às vezes Deus, ele realmente faz as coisas que a gente nem imagina. E Deus realmente trouxe essa cura para minha vida através das missões. Então, eu encho meus olhos de falar de missões, porque é algo que toca o meu coração, realmente. E aí depois dessa primeira, essa segunda, você foi para uma terceira. Terceira. A terceira nós fomos pro Paraguai. Pro Paraguai. Paraguai, nós fomos lá para Assunção. Fazer evangelismo lá. Lá tem um pastor também que trabalha ali na região ali. E também tem o mesmo foco. O mesmo projeto. E a missão que eu faço parte, que até que todos ouçam, o missionário Wallace, que é uma bênção ele, a nossa visão é a mudança de mentalidade das pessoas. Então, mudar a mentalidade, realmente. É um trabalho mais, não um trabalho de estar ali só entregando a cesta, entendeu? Ou entregando a roupa. Entender que o evangelho é a mudança de mente, que Paulo diz, entendeu? Sim, mudar a mente. Essa mudança, essa transformação, né? E como foi lá essa chegada em Assunção? Lógico, a língua ali tem uma certa facilidade. Sim. Mas a recepção dessas pessoas ali para o trabalho da missão. Essa viagem, Fernando, foi uma das viagens mais incríveis que eu vivi. Porque o povo do Paraguai e o povo brasileiro, eles tinham um pouco de dificuldade de relacionamento. Por quê? Quando se perguntava do brasileiro para o Paraguai, ele ia dizer que foi uma nação que feriu muito o Paraguai através de guerras. Então, uma das coisas mais, eu falo arrepiado, uma das coisas mais incríveis que nós vivemos no Paraguai foi em plena praça, assim, nós pedimos perdão. Nós brasileiros por ter causado tanto mal aos paraguaios. Então eles sentiram realmente, e houve muito choro ali, pessoas, às vezes pessoas da governantes, às vezes pessoas de lideranças eclesiásticas estavam lá nessa praça. Então foi um marco, assim, foi muito forte, entendeu? Essa questão de reconciliação mesmo dos países. Mas você acha que isso ainda tem muito forte ainda, essa ainda em muitos lugares tem. Para o Brasil com um olhar ainda de muitos lugares tem. De desprezo? Em muitos lugares tem, como eu percebi em aldeias indígenas, que também tem ainda, entendeu? Quando eu fui também. Então a gente vê que não é só uma questão, às vezes tem essa restrição por conta, às vezes, de coisas do passado, um passado que teve na história, né? E vocês estão lá, então, além de uma viagem missionária, no caso, Paraguai, falando, né? E fomos de ônibus também, essa. Essa a gente foi de ônibus com umas 40 pessoas também. Então, além de uma viagem missionária, de ônibus, automaticamente cantando e pregando do ônibus ali, aquela movimentação que você falou antes. Então, vocês foram para lá para poder falar de Jesus, obviamente, e ainda tiveram essa sensibilidade de ainda fizeram ali um ato profético ali, um ato de liberar perdão, de se reconciliar ali entre o povo brasileiro e o povo paraguaio ali ainda. Oramos pelas bandeiras juntos ali. Foi muito lindo mesmo que Deus fez naqueles dias que nós tivemos ali. E depois disso, como que era chegar nessas pessoas, conversar com elas? Existia um certo bloqueio? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não? Algumas pessoas não tinham conhecimento disso, né? Como talvez muitos estão assistindo, nem tinham conhecimento que o Brasil tinha esse problema, né? Então, algumas pessoas não tinham nem conhecimento, mas foi assim, um destravar. A gente sentiu, às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir ver materialmente, mas você sente espiritualmente que algumas coisas mudaram, entendeu, no ambiente. Eu digo que o mundo espiritual é mais real do que o material. Verdade. Né? Então, o tempo todo a gente só enxerga o físico aqui, mas o espiritual, ele é mais real. E vocês tiveram essa posição de pedir perdão, orar, enfim? Sim. Porque vocês ouviram deles essa queixa. A queixa também. E aí vocês tiveram essa decisão. Sim. Foi muito forte. E depois do Paraguai você foi para onde? Paraguai, depois fui pro Sertão novamente. Sertão, depois fui em Abril.
Depois fui para São Paulo, na favela de Heliópolis. Vocês foram numa favela. Uma favela, a maior favela de São Paulo. Então nós fomos para lá com um ônibus também. Então pensa na experiência também. Descer aquele povo todinho na favela. Mas e aí, o pessoal sempre fala, para entrar na favela tem a sua dificuldade, tem o seu receio, o seu tem. medo. Como que você se sentiu indo para lá, sabendo que era uma favela, que tem as suas questões de milícias? A questão lá foi assim, nós tínhamos, todo lugar que a gente vai tem pastores como parceiros, né? Então o pastor Renato vai assistir mais pra frente, um abraço pastor Renato. Ele é um pastor parceiro lá da missão lá em São Paulo. Então ele já fazia trabalho há muito tempo lá e ele tem acesso lá à comunidade de Heliópolis. Então ele praticamente ele era conterrâneo de lá. Então ele que abriu esse espaço pra gente. Então a gente conversou com toda a liderança, né, da favela e tal. Aí eles falaram, ó, tem tal horário para vocês saírem, que depois começam outras coisas. Então aí a gente fizemos lá na praça, lá todo a mesma forma que é arranjado no sertão, no Paraguai, fizemos lá na favela de Heliópolis. Entendi. Quanto tempo vocês ficaram na favela? Ela foi menos tempo, acho que foi em 2 favelas, se não me engano. Acho que foi uns 4 dias, mais ou menos. 4 dias. Vocês ficaram alguns dias em uma e outros dias em outra. A gente foi em uma e depois foi em outra. E como que era o trabalho que vocês faziam lá? Só na praça realmente ou fazia alguma visitação em alguns barracos e casas lá no caso? Só realmente na praça, onde foi permitido ali no espaço para a comunidade ter esse encontro. Nós temos orações lá de cura, orações de quem quiser entregar sua vida para Jesus. E lá tem igrejas realmente já plantadas lá, que poderiam dar esse apoio, né? E as pessoas iam lá nessa reunião, bastante gente. Iam na reunião. E aí cantavam, pregavam, faziam até apelo. Sim. Teve pessoas se convertendo lá. Curas, milagres, Foi curas, milagres. Foi uma experiência muito boa também. Diferente, né, na verdade. Você tá ali, foi pro Paraguai, foi pro sertão, foi pro Paraguai, foi pra favela, que é uma comunidade, enfim, né? É só uma questão de nomenclatura aí. Mas é uma comunidade lá, muitas pessoas morando. É a maior favela? É uma das maiores. E depois teve qual experiência de novo aí com missão? Aí depois eu fui de novo pro sertão em 2022, né, em dezembro. O trabalho no sertão é um trabalho mais consolidado por agora ter uma base missionária lá, que foi construída uma base missionária, né, lá para a região do Cariri, não só para Salitre, né, do sertão do Cariri, que atinge também Piauí. Passar em Icó, não? Icó não? Acaba passando, mas Juazeiro o trabalho... do Norte? Juazeiro, acaba passando por lá, mas não é é ali perto ali de Salitre mesmo, aquela divisa. Sim. Pernambuco, Piauí, né? Então, algumas comunidades ali em volta mesmo. Eu tive em Juazeiro do Norte, muito tempo nessa visita que eu tive lá. Idolatria Nossa, muito. grande, né? Assim, muito grande realmente. E o espírito de pobreza, na época, eu não sei como está hoje, talvez está igual, mas o espírito de pobreza era muito grande, muito grande. Lá a gente visitou alguns locais, alguns locais, enfim, que tem lá, e o espírito realmente de pobreza é muito grande. Você vê muito isso também lá, quando você vai para o Nordeste, lá para a região do Ceará, enfim? Agora, eu acabei de retornar, fazem uns 40 dias que eu fiquei 3 meses na base missionária lá. Então eu fiquei, agora esse ano eu fui em abril, dia 15 de abril, e retornei agora em agosto. E realmente, é uma coisa que a gente vê assim, visível mesmo. Essa dificuldade, essa mentalidade às vezes pequena, que já tem mudado muito, graças a Deus. Né? O evangelho tem chegado, graças a Deus, no sertão nordestino. Tem mudado a mente das pessoas, mas realmente a gente tem essa visão quando chega lá, que às vezes essa pobreza não é um estado físico, é um estado mental. Entendeu? Porque da forma que a gente pensa, a gente vive também, né? Verdade. Então, assim, a maior dificuldade é pensar que eles poderiam sonhar, que eles podem fazer algo diferente. Até que o dia que eu vim embora de lá, eu disse para eles, falei, vocês são pessoas que eu vou guardar sempre no meu coração, receptivos, amorosos. O que o nordestino, o que ele tem é de todo mundo. Então, isso que me chamou mais a atenção no Nordeste. Assim, no Ceará, no Piauí, nos lugares que a gente foi. Então, assim, isso que chamou mais atenção, a empatia que eles têm com o próximo. Mas é um povo que parou de sonhar. Né? Que falou assim, não, eu vou viver onde o meu antepassado viveu aqui, avô e bisavô, eu vou permanecer aqui nesse lugar e tá bom essa vidinha, o que me derem tá bom. Não, eu falei, vocês têm capacidade de sonhar. E não só sonhar, realizar, através de Jesus, porque Jesus, ele dá essa capacidade de produção para a nossa vida. Então, já temos visto frutos lá, de mudança realmente, pessoas não conquistando, não digo que bens materiais vão mudar a vida de alguém,
mas conquistar uma mentalidade diferente, sonhos, né? E essa base missionária que vocês construíram, estão atuando lá, que você ficou 3 meses lá. Sim. Como que é isso aí? É uma casa? Como que é esse movimento lá que vocês estão você está participando lá, no caso, agora? Ela é uma casa que ela fica no setor rural, alguns quilômetros de Salitre. E ela é grande. É grande, ela tem dormitórios para homem e mulher, né? E quarto de casal. Atualmente tem um casal lá. No Ministério, no MIBA, ali no MIBA. O Wellington e a Tayla, eles estão lá. E eles fazem um ótimo trabalho lá. Fiquei com eles lá durante esses 3 meses. E o nosso intuito é enviar mais pessoas para lá. Atualmente eles vieram passar umas férias, ficaram 4 pessoas lá. Estão lá fazendo trabalho nas comunidades. Cada dia era numa comunidade. Mas a base, ela tem espaço para bastante missionário. E nós fazíamos também lá encontros com Deus lá, reuniões de oração lá na base. Já foi feito curso de barbeiro na base. Vários cursos foram feitos lá já. E quem que sustenta lá essa base missionária? Deus mesmo. Porque é assim, o ministério não tem uma placa, né, como eu disse, mas Deus sempre envia as pessoas que vai estar ofertando. E ajudam lá. Todo mês é um milagre de Deus. Mas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, existe uma possibilidade de ajudar e como que a gente pode fazer para ajudar? Com certeza. Nós temos até um projeto que chama Eu Ajudo uma Família no Sertão. R$ 39,90 por mês. Então, assim, esse valor é significativo, né? Porque não é algo que vai dar para manter uma família por mês. Porque a gente sabe que às vezes as famílias lá são bem grandes. Sim. Maiores que a gente imagina. Então, assim, às vezes uma família tem 8 pessoas, 10 pessoas numa casa, entendeu? Então, mas é um projeto que foi lançado para ajudar mensalmente as famílias com cestas básicas. Entendi. Com alimentos. E como que as pessoas podem... É através do Instagram? Instagram, até que todos ouçam, tem lá no Instagram, tem o Pix lá, certinho como pode ajudar. Tem o Instagram do missionário, que pode estar entrando lá também, tá pedindo informações para ele também. Que pode ajudar lá. Isso. Pode ajudar lá. Eu vejo no teu Instagram lá, muitas fotos com crianças lá, bastante fotos. É tudo essa região? Tudo a região. Na verdade, o trabalho que eu fui fazer 3 meses lá foram com crianças. Foi algo para mim muito diferente. Porque quem estava trabalhando com jovens aqui chegou lá, eram as crianças. E eu me lembrei por isso que eu disse que eu lembrei lá do começo, lá no Novo Horizonte, onde eu comecei com as crianças também. E como que é esse contato com as crianças lá dessa região lá que você está participando e participou agora esses últimos 3 meses? Porque assim, eu acredito que quando você tem lá o adulto um pouco mais durão, né, um pouco mais sério, tem aquela... Mais difícil para... Mais difícil, receoso às vezes. Mas quando é uma criança que vem e abre o sorriso para você, aí você é ministrada pelo sorriso da criança, Deus, você ministra no coração da criança também. Como que é para você esse movimento lá e esses últimos 3 meses que você participou e ajudando as crianças, evangelizando e abraçando e amando elas lá? Foi assim, primeiro eu tive dificuldade assim, como que eu vou falar com elas? Depois entendi que missão não é sobre as minhas capacidades e talentos, é sobre o que eu posso oferecer com amor. Então, eu fazia o que era possível, né? A gente levava lanche para eles, a gente estava fazendo em ordem cronológica da Bíblia, ensinando para eles, desde Adão e Eva. As crianças nem sabiam o que era, né? Não sabiam, não tinha noção nenhuma. Muitas crianças não tinham noção, entendeu? Então, assim, eles foram aprendendo alguns princípios, e orando, eles aprenderam a orar. Então, foi muito lindo mesmo. Então, a gente fazia gincana com eles sobre a Bíblia. Uma semente plantada. Uma semente plantada. Eu sou grata a Deus por esse tempo que eu fiquei lá com as crianças. Foi diferente, mas foi... E através desse trabalho com as crianças, os pais falaram, nossa, foi muito bom. Acaba conquistando os pais também. Os pais, Às vezes o pai não ia na reunião de base que a gente fala lá, que eram as reuniões nas comunidades. Toda semana tem uma reunião na comunidade. Um culto. Um culto, isso. E para não falar culto, para não assustar, muita gente chamava de reunião, entendeu? Uma reunião aqui. Uma reunião, porque senão, como o povo lá ainda... A mente, às vezes, né, não vai entender se você dizer, vem aqui que eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou orar. Não, vamos fazer uma reunião aqui, vem pra cá, vamos fazer uma reunião. Aí lá, que ela está sendo tocada por Jesus lá. E como que tá essa questão lá, da parte religiosa lá, que você tem percebido atualmente? Como eu falei, eu já participei lá, já estive lá, mas muitos anos atrás. Então, não sei realmente da realidade lá. Idolatria bastante, Muita.
ou não tem religião nenhuma? Como que você vê as pessoas que estão hoje lá na região que você participou lá fazendo missões? Mais idolatria do que não ter uma religião nenhuma, entendeu? Então, assim, acho que o ser humano ele foi criado para adorar algo. Então, aí você vê pessoas que acreditam em coisas que não vai mudar a vida dela. Então, até mudar aquilo na mentalidade dela, que quem morreu na cruz foi Jesus e é ele que somente ele pode salvar. Então, é um trabalho bem dia após dia. Se você já chegar colocando isso de goela abaixo, isso não vai dar certo. Entendi. Então, é um trabalho que Jesus, o Espírito Santo, vai fazendo. Entendeu? Mas tem muita idolatria. Chegar em lugares que às vezes a pessoa adora Já tiveram lugares que a pessoa chegou e estava adorando um lampião, porque ela não sabia, para aquela que ele era sagrado. Entendeu? Olha só. Então é algo assim, impactante mesmo, realmente. Porque as pessoas são sedentas por algo. E o que elas encontrarem, elas vão adorar. Se elas encontrar, por isso que fala que é importante o ir, né? Se elas encontrar Jesus, elas vão adorar Jesus. Porque elas vão saber que aquilo vai mudar. Ela não vai passar anos e anos do mesmo jeito. Ainda mais porque Jesus é real, né? É real, aham. Jesus ele é perceptível. É perceptível, não tem como. Sente, recebe, muda a vida da pessoa, né? E realmente a idolatria acaba prendendo as pessoas, né? Prende a mente, prende as emoções ali. E é mais por uma cultural, pelos pais, vem avós. Dos antepassados. Aí eu perguntava, por que você faz isso? Não, porque meu pai era, minha mãe era. Então, a criança a influência que tem ou não, né? Acaba tendo, né? E quando apresenta Jesus para elas, elas têm esse encontro com Jesus. Sim. É uma alegria Meu Deus. grande. É uma alegria enorme. Para aquelas pessoas que estão assistindo agora, que têm um desejo talvez de fazer uma viagem missionária dessa e gostariam, qual que é o teu conselho, a tua dica, a tua motivação para quem está nos assistindo? A minha motivação é, enquanto você não for ainda para outro, romper alguma fronteira ainda, ser um missionário onde estiver, no seu trabalho, na sua casa, né? Na sua faculdade, né? Eu creio que Deus ele usa em todos os âmbitos para levar o amor dele, né? E não espere estar preparado para fazer isso. A gente sempre espera estar preparado para as coisas. Como eu vou fazer, como eu vou chegar, como isso vai acontecer. Eu creio que nós temos que simplesmente estar com o coração disposto mesmo. Porque o como é Deus que vai fazer. Né? E com quais condições é Deus que vai fazer. Porque até hoje eu vivo nas condições de Deus, eu não sei como eu consigo, olha, tá vendo? Como eu consigo participar de todas as viagens e Deus suprir todas as necessidades. Então, assim, de colocar diante de Deus e falar assim, eu tô com o coração disposto a alcançar vidas para Jesus, realmente. Não tem essa necessidade de realmente só ir para fora, para um sertão, eu creio mas fazer missão no seu trabalho, na sua casa, como você falou, na sua família. Porque com certeza dentro da sua casa tem pessoas talvez descrentes, né? Na sua faculdade talvez tem, e faculdade hoje, né? Não vamos profetizar isso, mas é um campo bem aberto para o evangelho lá, porque tem pessoas realmente com o coração quebrantado e também corações duros. Então nós temos lá tantas pessoas abertas para o evangelho, quanto pessoas na faculdade com o coração muito duro. Então, que a gente possa fazer esse tipo de trabalho, que as pessoas possam fazer esse tipo de trabalho de evangelismo aí, não só indo para um local, mas também fazendo aqui na cidade. Eu falo sempre cidade, assim, né? também, Fernando, assim, ó, missão às vezes não é só ir, é retornar também. Porque toda vez que eu vou, eu cumpro uma missão em algum lugar, e aí eu retorno e sei que tem uma missão também em casa, tem uma missão na igreja local, e o conselho que eu dou para quem quer servir fora é sirva a sua igreja local, né? Sirva os irmãos. Sempre digo isso, antigamente, nós vemos lá no Novo Testamento, que o povo se reunia não para algo para si, mas para ver a necessidade do povo. Né? Vamos ver as necessidades das viúvas, necessidade dos pobres. Então, o nosso formato de culto mudou muito durante os anos. Então, a gente vai precisando muito de coisas e pedindo muitas coisas. E eu vejo um culto como, eu sempre falo isso para eles, como servidores de mesa. E sempre que alguém me convida, que eu convido alguém para ir na minha casa, eu deixo ela se servir primeiro, né? Então, nem que eu coma uma coisinha antes, né? Eu vou um pouco alimentado, porque eu sei que ali eu vou servir ela. E servir é melhor que ser servido. Amém. E quando nós servimos, Deus nos serve. Amém. Né? Então, quando você volta dessas viagens, com certeza, acredito eu,
que você volta diferente do que você Meu foi. Deus, é todo Dando dia. mais valor, amando Nossa. mais. Ano passado a gente foi pra África. Foi em outubro. Agora eles vão novamente agora, daqui uns dias. Quem foi? Eu fui pra África. Você foi pra África? Fui, aham. Em que lugar da África lá? A gente foi pra Moçambique e a África do Sul. Né? 2 lugares totalmente diferentes lá da África. E foi uma experiência, meu Deus do céu. Eu voltei, quando eu tomei banho com chuveiro, eu falei, ai, que coisa boa, lavar meu cabelo com chuveiro. Que lá não tem essa Não, mordomia. era na canequinha mesmo, no ar livre, né? E foi uma experiência. Dormir a gente chama de esteira, que é de... Bambu, Isso. Aham. como se uma redinha ali assim. As comidas diferentes, né? Bem diferente. Bem diferentes. Esses dias atrás eu vi um vídeo, não sei se você teve essa oportunidade de ver lá também e viver isso lá, mas alguns vídeos na internet que mostram a questão da feitiçaria, da magia negra, enfim, com assim, muito forte lá nessa região. Você chegou a vivenciar ou presenciar alguma coisa disso ou não? Acabou não vendo? Tem um lugar lá, em outro país, lá na África, que a gente acabou não podendo ir, mas tem muitas bruxas. E elas voam realmente nas vassouras. E para quem não acredita. Rapaz. Então é Swaziland o nome. Então não deu pra gente ir pra lá. Mas a gente vivenciou algumas coisas bem fortes espiritualmente, realmente. Porque também é um lugar de muita idolatria. Onde as pessoas tão carentes de algo também precisam adorar algo, né? Então elas... cultos onde a manifestação de Deus, e onde tem Deus, a força do mal tem que sair, né? Então, Verdade. bem forte. Realmente lá, o espiritual é bem diferente, se move muito. Os primeiros dias eu senti bastante. Os primeiros dias. Foi uma boa experiência. Uma boa experiência. A gente sente espiritualmente, né? O seu corpo físico, né? As suas emoções. A gente acaba sentindo. Maravilha. Minha amiga, quero te agradecer pelo papo, pela conversa, pelas experiências, pelo seu testemunho, por tanto tempo você está aí, né, ajudando lá seu pai, sua mãe, liderando, fazendo essas viagens, levando o amor de Jesus, não só um alimento, né, mas a palavra, o abraço, Amém. o carinho, que você continue lá, não somente na igreja local que você serve, junto com os jovens ali, enfim, mas também que você possa continuar fazendo essa obra junto com essas viagens que você faz e levando o amor de Jesus para essas pessoas. Queria te agradecer e o nosso convidado, para encerrar aqui, ele é obrigado a fazer uma oração. Então, que você possa fazer uma oração para quem está nos assistindo. Amém. E que essa oração possa ser essa oração daquilo que você vive, daquilo que você experimenta, né, em Deus. Talvez para despertar aí o coração missionário das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. E talvez aqueles que se acham incapazes de fazer alguma coisa, mas não é... Nós aprendemos, e você compartilhou, realmente não é na nossa força, ou no nosso querer, ou achamos que somos alguma coisa, mas é na força do Senhor, é na misericórdia dEle, na graça dEle. E então fique à sua disposição para você poder fazer essa oração. Sim, fazer oração. Mas antes eu quero deixar uma palavra para você, que eu senti agora. Eu estava aqui, me deu um arrepio assim, o Senhor falou no meu coração que isso que você está fazendo é muito importante. Amém. Que continue, porque isso pode despertar o coração de muitas pessoas que estão desanimadas, que assim como eu já desacreditei muito do que Deus está... Não sobre Deus e o que Ele fazer, sobre mim mesmo. E a gente vê que é a mão de Deus. E continue com esse trabalho lindo, que Deus abençoe sua vida. Amém. E eu sou admiradora do seu trabalho, da igreja que você faz parte, que o povo está abençoado. Amém. Amém. Vamos fazer oração em nome de Amém. Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento de conversa, Pai. Esse momento, Senhor, de troca de experiências. Senhor, nós não somos nada diante da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua graça. Pai, eu sei, Pai, talvez tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão se sentindo desanimadas, desacreditadas, assim como talvez eu, o Fernando, já nos sentimos também. Mas é o Senhor aquele que faz, Pai, muito mais do que nós podemos imaginar, Pai. A Tua palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Pai, desperta no coração de cada um esse chamado missionário. Não, Pai, talvez a missão não é atravessar um país, mas seja atravessar o lado da rua, Senhor. Talvez a missão seja dentro da nossa própria casa. Talvez, Senhor, o Senhor precisa despertar
esse missionário que está nos assistindo, Pai, nesse momento. Todos nós somos missionários, ó Pai, talvez com localidades diferentes. Que o Senhor desperte a cada coração, que o Senhor dê paz, dê alegria a cada um, Jesus. Que o Senhor continue abençoando cada família, a cada jovem que nos assiste, Senhor. Desperta o desejo, Pai, de estar sempre na Tua presença, sabendo que o Senhor, Pai, é maior que todas as coisas. Nós te agradecemos por esse momento de alinhamento, nós agradecemos por esse momento, Senhor, de conversa do reino, Pai. Como é bom encontrar com pessoas, Senhor, que realmente divide, Pai, do mesmo pensamento e que tem a visão do Teu reino ampliada. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Minha amiga, mais uma vez, obrigado. Amém, eu que agradeço. Por ter aceito o convite. Nós já havíamos conversado há algum tempo, mas aí as suas viagens missionárias acabam deixando você um pouco mais distante de Sinop. Obrigado pelo papo, tá bom? Deus abençoe você lá e a sua igreja. Amém. Amém. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, a sua casa. Nos vemos no próximo programa. Deus abençoe.